Daí galera, beleza? Mais uma vez estamos aqui e olha quem está aqui comigo, o Deus da Química, Rossoni! Muito bem. Pô, obrigado por Deus, né? Tamo junto! O Rossoni veio aqui hoje para nos dar uma ajuda. Hoje nós vamos falar sobre a questão da camada de ozônio, toda a questão ambiental, e o Rossoni veio até aqui para nos dar uma força na questão química. E desde agora eu já vou fazer uma pergunta direto aí, Rossoni, vem cá e nos ajuda. Como é que forma esse tal de ozônio? Aonde ele está e como é que ele se forma? Pô, é uma ótima pergunta, mas também um pouquinho complicada. Vamos tentar facilitar ela aqui. Pô, obrigado, tá? Obrigado pelos elogios, porque na verdade eu sou só um professor de química, tá? Não tem nada demais, professor. Não. E é uma honra estar no teu canal, tá? Obrigado mesmo. Obrigado. Até vai ter um vídeo que ele vai gravar e vou postar no meu canal ao mesmo tempo. Tá, olha só. A molécula de ozônio ocorre o seguinte: a nossa atmosfera ela é dividida em troposfera, estratosfera e mesosfera ou ionosfera. Como vocês já sabem, uma noção de geografia. O que acontece? Na troposfera tem bastante oxigênio e nitrogênio, 80% nitrogênio, 20% oxigênio em média, é um valor arredondado. E esse oxigênio ele sobe da troposfera para a estratosfera. Na estratosfera a gente tem uma pequena quantidade de oxigênio, não tanto como na troposfera. E ao subir da mesosfera, na mesosfera tem muita energia solar. E todas as moléculas, não importa se é de oxigênio, pode ser de outras moléculas também. Quando elas sobem na mesosfera, na ionosfera, elas se quebram e viram radicais livres. Viram átomos que falta uma ligação. Eles têm um elétron, que é uma valência livre, que é um elétron desemparelhado, e ele está louco para se ligar em alguém. Então, toda vez que uma molécula de ozônio, de oxigênio, sobe para a mesosfera, ela se quebra em átomos. Esses átomos descem e reagem com o oxigênio. O O2 vai reagir com um átomo de oxigênio e forma o O3. Essa formação ela ocorre mais perto da troposfera, porque na troposfera onde é que está vindo o O2, da mesosfera está vindo os átomos de oxigênio e eles acabam criando o ozônio na parte de baixo da estratosfera. Então quer dizer que o oxigênio que está interligado ali no O3 ele vai se quebrar com a reação do ultravioleta, é isso? Do ultravioleta. Ah, essa parte do ultravioleta é muito boa. A gente vai colocar isso num ciclo chamado ciclo de Chapman. É bem fácil, ó. Chapman. Homem chapado. Não, tô brincando. Chapman. Aí o que acontece com a molécula de ozônio? O ciclo é mais ou menos assim, o ciclo de Chapman. O ultravioleta C, que é o pior ultravioleta que tem, vamos dizer, ó, tem o ultravioleta A, B e C. O pior deles é o ultravioleta C, ele é germicida. Ele mata não só germes, mas a gente também seria destruído por ele. Então o que acontece? Quando os átomos sobem, as moléculas sobem para a mesosfera, esse ultravioleta ele quebra essas moléculas e aí não chega até nós. A pouquíssima fração que entra na estratosfera é totalmente absorvido pela estratosfera, pelos oxigênios na forma de ozônio que estão na estratosfera. Mas esse oxigênio na forma de ozônio, ele absorve mais ultravioleta B. O ultravioleta B, boa parte é absorvido pela estratosfera, quando tem o ozônio. Pouco chega na troposfera. Já a ultravioleta C, que é a luz negra, por exemplo, ela não é tão maléfica pra gente. Então ela atravessa todas as camadas. Então na mesosfera fica o ultravioleta C, na estratosfera fica o ultravioleta B e até a troposfera chega o ultravioleta A. O ultravioleta B, ele quebra o ozônio em gás oxigênio e átomo de oxigênio. Aí o que acontece? Se essa molécula subir até a mesosfera, é quebrada pelo ultravioleta C. E aí fica nesse ciclo. Mas ao mesmo tempo que a molécula de ozônio é quebrada em gás oxigênio e átomo de oxigênio, esse átomo de oxigênio se junta com oxigênio, O2, e vira ozônio. E o ozônio pega o ultravioleta B, quebra o oxigênio, átomo, se gruda, forma ozônio. E fica num ciclo. Um ciclo ali bacana. E me diz uma coisa, Rossoni, seguinte, o que tem a ver o tal do clorofluorcarboneto, que a gente tanto ouviu falar, que ele tem reação com essa camada? O que acontece com ele? Cara, isso é uma coisa muito louca, eu não consigo explicar totalmente, o fenômeno é mais ou menos assim, tá? Para o seu vestibular você tem que saber o seguinte: o clorofluorcarbono ele é um gás propelente, ele ajuda a sair as coisas, porque ele é um gás, quando tu aperta alguma coisa que tem gás, o gás sai. Então o desodorante, por exemplo, ele tem líquido e gás. Esse gás é um gás propelente, ele é um gás inerte, que não, a princípio não reage com nada.
E aí tu joga o desodorante na sua axila, sai o gás propelente, que é o CFC, sai as moléculas líquidas junto com o gás, que é o que vai proteger, né, do cheiro ruim e vai dar um cheirinho bom para suas axilas. Mas o que acontece? Esse gás que é propelente, ele sai e ele pode ir para algum lugar. O que a gente percebeu foi o seguinte: quando a gente manda balões atmosféricos para ver se tem ozônio na estratosfera, tem uma região do planeta que simplesmente ou praticamente não tem ozônio, ou está muito rarefeito. Mas tão rarefeito, só que tem que imaginar que esse é um buraco, é uma parte da estratosfera de 40 km, 50 km mais ou menos. Então essa região toda não tem quase nada de ozônio. E quem que a gente encontrou lá? O CFC. A gente encontrou o CFC. O nome desses gases que a gente encontra lá é chamado ODS, é uma sigla em inglês, tá? A gente não tem uma tradução legal ainda. E aí esses gases a gente encontra o CFC, o óxido nitroso, o óxido nítrico. Então essas substâncias elas quebram o ozônio. E elas só quebram o ozônio, elas não fazem o processo contrário. Tem mais, essas substâncias elas liberam, geralmente se for no CFC, liberam um átomo de cloro. E o átomo de cloro que é um radical, aquele que é formado lá na mesosfera, quando é oxigênio. Esse átomo de cloro ele vai no ozônio, quebra ele e vira oxigênio. E o cloro continua, porque é um catalisador, e o catalisador não é consumido durante o processo. Então o cloro, ele vai ter uma vida útil lá em cima de 50 anos a 100 anos. Se tu jogar uma molécula de CFC lá em cima, ela fica lá por 50 a 100 anos. Dá pra ter essa ideia? Pra ter uma ideia também. Outra diferente, a substância, essa CFC, ela consegue destruir mais ou menos 100 mil moléculas de ozônio durante a sua vida. Tudo que já produziu praticamente CFC deve estar lá, ainda agindo. Se bem que hoje em dia já tem notícia da redução, né? Exato. Há uma leve redução da camada de ozônio. Hoje já se conhece pelos estudos que existe uma redução desse, entre aspas, buraco, que na verdade é uma rarefação da camada de ozônio, que apareceu aí nos últimos anos, já começou a se notar. Claro que é muito tímida ainda, leva muito tempo para ela se recuperar, né? Embora nos explicou aqui o nosso mestre da química com relação a esse ciclo que acontece do oxigênio nessa região. Olha só, até tem um detalhezinho importante que a gente vai usar, na verdade é um protocolo muito bem sucedido que proibiu a produção de CFC para gás propelente. A gente tem outros gases, tipo propano e butano, e não tem mais o CFC como gás propelente. Mas esse protocolo vai ser o Fábio que vai falar, deixar muito obrigado pelo convite, e ele vai dar no meu canal explicando esse protocolo e a continuação dessa aula. Então vamos lá, agora vou deixar aqui embaixo o linkzinho, vai estar na descrição o link para o canal do Rossoni e nós vamos lá fazer o segundo vídeo sobre a questão da camada de ozônio. Pô, esperamos vocês lá. Prazer conhecê-los. Obrigado, Fábio. Valeu, obrigado. É isso aí, galera, até lá, tchau.